Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei neste dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então vamos à leitura do Livro do Céu, volume 4. O reino da divina vontade em meio às criaturas. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criados por Deus. Então, volume 4, trecho 1, 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como os dias passados, meu adorável Jesus não se fazia ver. Eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao vir o bendito Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se tudo, em atitude de querer um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco e, para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante, porque se hoje espero e amanhã não, o amor adoece, porque o amor, sendo alimentado pela esperança, porquanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor, e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança, com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo. E então o amor terá vida perpétua. Depois disso continuou a vir sem me dizer mais nada. Trecho 2. 6 de setembro de 1900. Estado de vítima. Continua vindo, meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim. E depois disse-me, minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções e, especialmente,
Via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem importantes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa, senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso voltamos, e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas me abriram, e a necessidade do estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspenso, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim. E enquanto eu estava nisso, via o confessor, que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então o bendito Senhor me participou tais e tantas penas, que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor, em minhas penas, não me deixou só, mas bem parecia que não resistia. Se seu coração me deixasse, e passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento, e parte porque não sei me expressar. Passo adiante e faço silêncio. Trecho terceiro, 9 de setembro de 1900. Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão. Ameaça contra os governantes dos povos. Continua vindo, mas tendo estado a maior parte da noite sem Jesus. Então, ao vir, me disse: Minha filha, o que queres? Que com tanta ânsia me estás esperando? Você precisa de alguma coisa? E eu, como sabia que tinha que comungar, disse: Senhor, toda a noite te estive esperando, sobretudo que, devendo receber a comunhão, temia que meu coração não estivesse bem disposto para poder te receber. Por isso tenho necessidade de que minha alma seja revestida por ti, para poder se dispor a unir-me a ti sacramentalmente. E Jesus, benignamente, reviu minha alma para me preparar para recebê-lo, e depois me transportou para fora de mim mesma. E junto encontrei nossa Rainha Mãe, que dizia a Jesus: Meu filho, esta alma estará sempre disposta a fazer e a sofrer o que nós quisermos. E isto é como uma atadura que ata a justiça. Por isso tu evita tantas matanças e tanto sangue que devem derramar as nações. E Jesus, minha mãe, é necessário o derramamento de sangue, porque quero que esta estirpe do rei caia de seu reinado. E isso não pode ser sem sangue, e também para purgar a minha igreja, porque está muito infectada. No máximo posso conceder evitar em parte, em consideração dos sofrimentos. Enquanto eu fazia isto, eu via a maioria dos deputados que estavam planejando
como derrubar o rei. E eles pensavam em colocar um dos deputados que estavam tramando no trono. Depois disso, eu encontrei-me em mim mesma, quanto às misérias humanas. Ah, Senhor, tenha compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. Depois, ao continuar a ver o Senhor e a Rainha Mãe, viu o confessor ao seu lado e a Virgem Santa disse: Olha, meu filho, temos um terceiro, que é o confessor, que se quer unir a nós e fazer seu trabalho, comprometendo-se a concorrer para fazê-la sofrer e para satisfazer a divina justiça. E também isto é um valor mais que forte, a corda que te ata para aplacar, e assim disso, quando contigo, somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor, mas não pronunciou a sentença de toda favorável, senão que se limitava a evitar em partes. Volume 4, 10 de setembro de 1900. Ameaça contra os perversos. Esta manhã me encontrava fora de mim mesmo e via as tantas infâmias e pecados enormes que se cometem, assim como também os cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Depois, voltando em mim mesma, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Que dizes tu do mundo? E eu, sem saber aonde queria chegar com esta pergunta, impressionada, como estava pelas coisas vistas, disse: Senhor bendito, quem pode dizer a perversidade, a dureza, a feiura do mundo? Não tenho palavras para te dizer o quão ruim é. E ele, tomando a ocasião de minhas mesmas palavras, acrescentou: Viu como é perverso? Tu mesmo o disseste. Não há maneira de fazê-lo render-se depois de que quase lhe tirei o pão. Permanece na mesma obstinação, bastante pior, e por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, fazendo mal aos seus semelhantes. Portanto, é necessário que você toque a pele, caso contrário, você vai perverter mais. Perverter mais. Quem pode dizer como fiquei petrificada ante esta palavra de Jesus? Me parece que fui eu a ocasião para fazer que se irritasse contra o mundo e, em vez de desculpá-lo, o tenho pintado preto. Depois fiz o que pude para desculpá-lo, mas não me prestou atenção. O meu já estava feito. O mal já estava feito. Ah, Senhor, perdoe essa falta de caridade e use misericórdia. Capítulo 4, trecho 5, 12 de setembro de 1900. O sofrimento. Sofrimento impiedoso. Jesus alivia. Maquinações de revoluções contra a Igreja. Continua quase o mesmo. Esta manhã Alvi derramou sua amargura.
E eu fiquei tão sofredor que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto eu estava nisso, veio-me uma luz, a mente fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isso. E além disso, que dirá o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse desta vez que sem fazer rogar tinha derramado. Eu estava buscando alívio de parecer que me vou fazendo mais má. E chega a tanto minha maldade que mesmo diante dele, mesmo não me abstenho de cometer defeitos e pecados. Então, não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, para fazer um maior sacrifício, maior renúncia, renunciar à vida de nosso Senhor. E se viesse, devia lhe pedir: não venha, amor, tenha compaixão de mim. Não me alivie. Assim fiz e passei algumas horas em intenso sofrimento e em juros. Quão amargo me parecia, mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que o buscasse, veio, e eu logo lhe disse: tinha paciência, não venha, que não quero alívio. Tenha paciência, não venha, que não quero alívio. E ele: minha filha, estou contente de teu sacrifício, mas tens necessidade de um consolo. De outro modo, desfaleceria. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se da minha boca, quase à força derramou de sua boca alguma gota de leite doce que amenizaram o meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, a vergonha que sentia diante de Deus, esperando-me uma repreensão? Mas Jesus, como se não tivesse percebido minha falta, se mostrava mais afável e mais doce. E eu, vendo assim, disse: meu adorável Jesus, uma vez que derramastes em mim e eu sofro, deves perdoar o mundo. E não é verdade? E ele: minha filha, acredito que eu derramarei tudo em ti. E além disso, como poderias enfrentar tudo o que de castigo derramei sobre o mundo? Você mesma viu que aquele pouco que derramei não podia resistir. E se não tivesse vindo te ajudar, teria sucumbido. Agora, o que seria se derramasse tudo em ti? Minha querida, dei-te a minha palavra. Contentar-te-ei em parte. Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo, no meio das pessoas, e continuava
a ver os tantos males, especialmente maquinações de revoluções contra a Igreja e entre a sociedade, planos para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Eu sentia-me dilacerar a alma ao ver estas coisas e pensava, se jamais seja chamarem a realizar-se estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão? E toda aflita olhei para Jesus e ele me disse: e daquela revolta que aconteceu aqui, o que você diz? E eu: qual revolta? No meu paraíso nada aconteceu. E ele: não te lembras da revolta de Andria? Sim, Senhor. E bem parece que é nada, mas não é assim. Aquela foi toda uma ocasião e é um fomento, uma força pura, outras cidades para uma força para outras cidades, para que mover-se e derramar-se sangue, causando ultraje a pessoa consagradas, às pessoas consagradas, e a meus templos, e como cada um quer mostrar quanto é mais feroz em exaltar o exemplo, competirão para ver quem pode fazer mais mal. E eu, Senhor, dá a paz à igreja e não permitas tantas desgraças. E querendo dizer, mas me desapareceu deixando-me toda aflita e pensativa. Volume 4, trecho 6, 14 de setembro de 1900. Jesus derrama para aplacar sua justiça. O heroísmo da verdadeira virtude. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar se fazia ver dentro de meu interior, que apoiando-se em meu coração cingia seus braços ao seu redor e apoiava sua sacratíssima cabeça nele. Todo afligido, sério, de modo que te impunha silêncio, e virado de costas para o mundo, depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permitia o atrever-se a dizer uma palavra, se tirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar, estouraria iminentemente tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E eu, sim, Senhor, derrama, este é meu único desejo, que desabafe sobre mim tua ira e perdoe as criaturas. Assim derramou um pouco, depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou: minha filha, como o cordeiro me diz, me fiz conduzir ao matadouro, e estive mudo ante quem me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons destes tempos. Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Acrescentou mais uma vez: derramei, queres que eu derrame mais um pouco, para que eu fique mais aliviado? E eu: meu Senhor, não me pergunte, estou à sua disposição. Pode fazer de mim o que quiser. Assim derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofredor e contente pelo pensamento de que tinha aliviado as penas do meu amado Jesus.
volume 4, capítulo 7, 16 de setembro de 1900. Andrea. Meu amável Jesus continua a vir e me participou algumas penas de sua paixão. E depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos. Especialmente me parecia que fosse Andrea. Que se o Senhor não fizer uso de sua onipotência para castigar, as revoltas se farão sérias, muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para estas revoltas, o que amargava mais a Nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas, junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixai-me derramar um pouco, pois são tais e tantas amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. Volume 4, trecho 8, 18 de setembro de 1900. A caridade ao próximo, roga-lhe que a leva ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus. Parecia que os recebia ele mesmo. Então todo aflito me disse: minha filha, quem faz mal ao próximo, se faz mal a si mesmo. E matando ao próximo, mata a sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. Depois disso nos retiramos, e como há vários dias sofria uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças, e o bendito Jesus, compadecendo-me, disse-me: amada minha, tu queres vir, não queres? E eu: queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida, como me seria querido, e tê-lo-ia por um de meus mais fiéis amigos. Mas creio que queres me tentar, como as outras vezes, e excitar-me com teus convites, e ficando desiludida, virás a tornar mais crua e dilacerante o meu martírio. Mas tem compaixão de mim, e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti esse mísero verme, que tem razão, porque de ti mesmo saiu. O amável Jesus, eternecendo-se todo ao ouvir, me disse: pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno, tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm a raiz na terra, e vivendo assim, suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra, e tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo o que é celestial, e vendo a terra, tens compaixão dela, e a ajudas por quanto podes por parte tua, mas em comparação com o cheiro do céu, advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Poderia te colocar em uma posição para mim e para o céu,
mais querido, e para ti e para um mundo mais proveitoso? E eu, contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim, por não alargar a minha morada aqui, pelas tantas razões que tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá compaixão para ver carnificina tão sangrenta? E além disso, por suas contínuas privações que me custam mais que a morte. Enquanto dizia isto, vi uma multidão de anjos ao redor de Nosso Senhor que diziam: Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar, contentá-la. Nós com ânsia esperamos. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó escolhida, vem alegrar-nos na nossa celeste morada. Ó bendito Jesus, o bendito Jesus, comovido, parecia que queria condescender e desapareceu. E encontrando-me, em mim mesma me sentia aumentada a dor, tanto que delirava continuamente, mas não me entendia, a mim mesma, pelo contentamento. Volume 4, trecho 9, 19 de setembro de 1900. Obediência de pedir alívio nas penas a Jesus. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta, e teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima. Mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível, e o confessor, usando de sua habitual arma da obediência, ordenou-me que lhe manifestasse tudo. Então, depois de lhe ter manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência devia pedir ao Senhor que me libertasse. De outra maneira, cometeria pecado. Oh, que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa em meus planos. Então, de má vontade, aceitei essa nova obediência, mas apesar disso, não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse, me libertasse de um amigo tão querido, como é a dor. Muito mais que esperava sair do exílio desta vida. O bendito Jesus me tolerava e ao vir me disse: Tu sofres muito, queres que te liberte? E eu, tendo me esquecido o momento da obediência, disse: Não, Senhor, não me libertes. Quero ir e, além disso, tu sabes que não sei te amar. Sou fria, não faço grandes coisas por ti, ao menos te ofereço este sofrer para satisfazer ao que não sei fazer por amor teu. E ele, e eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum possa amar e desejar como tu. Não estás contente? Sim, mas quero vir. Jesus desapareceu e eu, voltando em mim mesma, me lembrei da obediência recebida e tive que me acusar com o confessor. E me ordenou que absolutamente não queria que me fosse e que o Senhor me libertasse. Que pena senti ao receber esta obediência. Parece que quer tocar os extremos da minha paciência. Volume 4, trecho 10, 20 de setembro de 1900. Sinais da cruz para recuperar a saúde. Continuo a sofrer, mais do que nunca, porque me foi negado o poder de morrer. Então, ao vir meu adorável Jesus, me repreendeu por minha demora em obedecer, porque até então parecia que me tolerava. Enquanto isso, via o confessor, e Jesus, virando-se para ele, tomou-lhe a mão e disse-lhe: Quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor.
que a farei obedecer. E desapareceu. Então, ficando sozinha, sentia mais intensa a dor. Depois, vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que nosso Senhor tinha dito ao confessor, ele, ao ouvir, me fez o sinal da cruz na parte onde sofria. E em 2 minutos pude respirar e mover-me, enquanto antes não podia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e aqueles sinais de cruz ataram a dor, de modo que não posso mais me doer. E eis porque fiquei decepcionada em meus planos, porque esta senhora obediência tomou tal poder sobre mim que não me deixa fazer nada do que quero, até ao mesmo sofrer que ela dominar, e devo estar em tudo e para tudo sob seu império. Trecho 11, 21 de setembro de 1900, volume 4. Força da obediência. A obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amigo? A dor. Admirava sim o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor, que com a obediência e com fazer-me o sinal da cruz, me havia liberado de um mal que eu considerava grave e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isso não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa que apiedava e enternecia ao bendito Jesus, de modo que eu fazia vir quase continuamente. Então, vindo nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem meu, o que me fizeste? Libertar-me pelo confessor, portanto perdi a esperança de deixar por agora a terra. E além disso, para que tantos rodeios, podias tu mesmo libertar-me, porque puseste o Pai no meio. Porque pusestes o Pai no meio. Ah, talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? E ele: Ah, minha filha, como logo esquecestes que a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o Pai no meio para que você o tenha em consideração como a mim mesmo. Dito isso, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quantas sabe fazer a Senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por pouco, para poder dizer realmente quem é ela. E bravo é a Senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer. Eu, por mim, para dizer a verdade, admiro-te, sou obrigado também a amar-te. Assim não posso fazer menos que não sentir-me gozada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer. Volume 4, trecho 12, 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá um mérito, como se realmente morresse. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir meu adorável Jesus, disse-me:
Minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita, se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre essa terra? E ele, ah, não, não. Não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Tão é verdade que, se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, por que queres ensobrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? Uma observação aqui sobre o significado da palavra, né? Ensombrar, que quer dizer, né? Provocar ou sentir-se tristeza, entristecer-se. No entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isso deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer, e eu, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida, e querendo dizer mais, desapareceu. Volume 4, trecho 13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar e tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: minha amada do céu, te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra. Logo fugia. Depois, esta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que, se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário não encontrar qualquer apoio ou escora, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isso, desapareceu. Volume 4, trecho 14, 30 de setembro de 1900. Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, não vinha e tive que ter uma paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim.
os sentidos, eu sentia em mim mesma. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma e via Nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me: Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Consola-a porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? Volume 14, trecho 15, 2 de outubro de 1900. Estado de vítima pela Itália e Corato. Temendo que não fosse mais vontade de Deus meu estado, ao vir o bendito Jesus disse: Quanto temo que já não seja vontade de teu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam acontecido, isto é, o sofrimento e tua presença. E ele, minha filha, não é que não queira ter-te mais neste estado, senão como quero castigar ao mundo. Por isso não vejo e te faço faltar o sofrer. E eu, para que estou neste estado? E ele, tua posição de vítima e teu contínuo esperar, me desarmam os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem. Enumero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar, e isto, e este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam e estão todos atentos a coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Então, seu estado, sendo total oposto ao deles, vem sempre desarmar a justiça, tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. E eu, Senhor, estar neste estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me falta a força, porque a força para que estar neste estado me vem dos sofrimentos. Então, faltando-me estes, algum dia que não venha eu tratarei de sair. Te digo isto antes a fim de que não te desgostes. E ele, sim, sim, sairá deste estado quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Enquanto dizia isto, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer tanto entre os leigos como aquelas contra a igreja. O sangue inundava as cidades, como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorceu pela dor ao ver isso. E pensando na minha cidade, eu disse: Senhor, se tu dizes que me surpreenderás de todo, dás a entender que nem sequer do pobre Corato terás compaixão, nem a pecadores. E ele, se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter algumas vítimas, e aqueles que te têm vítima não se interessam, eu não terei nenhuma consideração de Corato. Dito isso, desapareceu, e eu fiquei
todo afligido e oprimido. Volume 4, trecho 16. Jesus sofre ao castigar o homem, porque são suas imagens. Depois de ter passado um dia de privação e com escasso sofrimento, sentia-me convencida de que o Senhor não queria ter-me mais nesse estado. No entanto, a obediência, mesmo nisto, não quer ceder e quer que continue a estar nele, ainda que deva morrer. Seja sempre bendito, Senhor, e em tudo seja feito seu santo e amável querer. Então, esta manhã, ao vir, o bendito Jesus fazia-se ver em um estado que dava compaixão. Parecia que sofria em seus membros, e seu corpo era cortado em tantos pedaços que era impossível numerá-los. E com voz lastimosa dizia: Minha filha, que sinto? O que sinto? São penas inenarráveis e incompreensíveis à natureza humana. É carne de meus filhos que é dilacerada. E é tanta a dor que me sinto dilacerar minha própria carne. E enquanto isso gemia e doía, eu sentia-me enternecedor ao vê-lo neste estado. Eu sentia-me enternecedor ao vê-lo neste estado. E fiz tudo o que pude por compadecê-lo e rogar-lhe que me participasse suas tristezas. Agradou-me em parte, e apenas pude dizer-lhe: Ah, Senhor, não te dizia eu que não lançasses mãos dos castigos, porque o que mais me desagrada é que ficarás ferido nos teus próprios membros. Ah, desta vez não houve modos, nem orações para aplacar-te. Mas Jesus não prestou atenção a minhas palavras. Parecia que tinha uma coisa séria no coração que o levava a outra parte. E num instante me transportou fora de mim mesmo, levando-me em lugares onde ocorriam massacres sangrentos. Oh, quantas cenas dolorosas se viam no mundo! Quantas carnes humanas atormentadas, feitas em pedaços, pisoteadas, como se pisa a terra, e deixadas sem sepultar. Quantas desgraças, quantas misérias! E o pior era que outras coisas mais terríveis deviam acontecer. O bendito Senhor olhou e, comovendo-se, tudo começou a chorar amargamente. Eu, não podendo resistir, chorei junto com ele. A triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturavam com as de Jesus. Depois de ter chorado um bom momento, admirei outro traço de bondade de Nosso Senhor. Para fazer que deixasse de chorar, ocultou seu rosto de mim, secou-se as lágrimas e logo voltando-se de novo com o rosto alegre me disse: Amada minha, não chores. Basta, basta, o que vês serve para justificar a minha justiça. E eu, ah, Senhor, digo bem que já não é vontade tua o meu estado. Em que aproveita o meu estado de vítima se não me for dado livrar os teus caríssimos membros e isentar o mundo de tantos castigos? E ele, não é como você diz. Também eu fui vítima, e apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo de todos os castigos. Abri-lhe o céu, o livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas. Mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceriam os simples castigos, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas,
porque o homem é sempre livre na sua vontade, pode encontrar o perdão da pena e o porto de sua salvação. E eu, Senhor, como gostaria de ir antes que avance mais esses castigos. E ele, se o mundo chega a tal impiedade de não merecer nenhuma vítima, seguro que te levarei. Ao ouvir isso, disse: Senhor, não permita que permaneça aqui e assistir às cenas tão dolorosas. E Jesus, quase me repreendendo, acrescentou: Em vez de me pedir que os liberte, você diz que quer vir? E se eu levasse todos os meus, o que seria do pobre mundo? Certamente não teria mais o que fazer com ele, e não lhe teria mais nenhuma consideração. Depois disso, eu pedi por várias pessoas. Ele desapareceu e eu retornei em mim mesmo. Volume 4, trecho 17. Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto eu escrevia, estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos? Merecem ser lançados ao fogo. Se a obediência me concedesse, de boa vontade o faria, porque sinto como um ênfado na alma, especialmente se chegassem a ser vistos por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que não faço nada. Não o amo e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo. E então me teriam em um conceito diferente do que sou. E isto é uma pena para mim. Mas como é a obediência que quer que escreva, sendo isso para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me entrego toda a ela, com a esperança certa que ela me desculpará e justificará a minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas enquanto digo isto, bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me e quer que retire o que disse. E se não o fizer, não quer que continue a escrever. Está me dizendo que ao dizer isto me afastei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como você não me ama? Com que intrepidez diz, não tu queres sofrer por mim? E eu envergonhando-me toda, sim, Senhor. E ele, e bem como é que vens a sair da verdade? Dito isto, retirou-se em meu interior, sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como se estivesse recebido um golpe. Quantas me faz a Senhora obediência? Se não fosse por ela, não me encontraria nestas lutas com o meu amado Jesus. Quanta paciência é necessário com esta bendita obediência. Agora vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Então, ao ouvir o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo: Certamente merecem ser queimados estes escritos teus, mas queres saber em qual fogo? No fogo de meu amor, porque não há página nele que não manifeste claramente o modo como amo as almas, tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo, e meu amor nestes teus escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Depois disso me transportou para fora de mim mesma, e encontrando-me sozinha, sem corpo, disse: Meu amado e único bem,
Que coisa é para mim ter que retornar tantas vezes a meu corpo, porque é certo que agora não o tenho. É só a minha alma que está junto contigo, e depois não sei como me encontro aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. E isto não é um castigo para mim, o mais duro que se possa dar? E Jesus, minha filha, não é castigo que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes deves saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo: por força da dor, porque acontece a morte natural, ou por força de amor recíproco entre a alma e eu, porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. Por isso, a vou atraindo a mim, e logo a devolvo a seu estado natural. E a alma, mais que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim me agrada. Eis que o que tu crês castigo é amor finíssimo. E eu, Senhor, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria a força de substituir, de subsistir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a estas vicissitudes. E ele, antes te digo que é amor maior, é extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus irmãos, te privas e regressas às misérias da vida. Depois disto, o bendito Jesus me transportou a uma cidade onde eram tantas as culpas que se cometiam, que saíam como uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu, e do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos que pareciam ser suficientes para exterminar esta cidade. Então eu disse: Senhor, onde nos encontramos? Que lugares são estes? E ele: aqui é Roma, onde são tantas as maldades que cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso seu extermínio. Num instante vi o estado que acontecia, e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram não eram libertados nem sequer os sacerdotes. Por isso toda consternada disse: Meu Senhor, liberta a tua cidade predileta. E tantos ministros teus ao Papa, ó, de boa vontade te ofereço a mim mesma para sofrer seus tormentos, contanto que os perdoe. E Jesus, comovido, me disse: Vem comigo, e te farei ver até onde chega a malícia humana. E transportou-me para dentro de um palácio, e num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados, e diziam entre eles: Só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever de seu próprio punho o decreto de morte contra os cristãos. E a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contanto que consentisse com eles, ele não faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempo e circunstâncias oportunas o teria feito. Depois disso me transportou à outra parte e me fazia ver que devia morrer
um daqueles que se dizem chefes, e este tal parecia tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava. Toda a sua força a tomava dos demônios que o cortejavam como seu fiel amigo. Os demônios, ao me ver, se moveram, e um me queria bater, outro me queria fazer uma coisa e outra. Entretanto, eu, não fazendo caso de suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma, me esforcei e cheguei junto a esse homem. Ó Deus, que vista tão espantosa, mais que os mesmos demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele, mais duro que pedra, e nada o comoveu. Nossa presença, mas bem parecia que zombava. Jesus logo me tirou desse lugar e eu comecei a rogar pela salvação dessa alma. Volume 4, trecho 18. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa da coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Desta vez quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava o meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas, e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes três inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isso, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito, ó Senhor, e tudo seja para a sua glória. Volume 4, trecho 19, 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia nem podia ir como o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda, compadecendo, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida
os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas. E ele se escondeu como se não quisesse que eu ouvisse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo, turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes, e assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses, e as pessoas, ao vê-las, todas se harmonizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão, as lágrimas da inocência. E ele: minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Volume 4, trecho 20, 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu: Sim, meu bem, torna-me partícipe das tuas dores, e enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que esperes mais um pouco, até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja sofrer. E ele: Que importa que esteja presente o Pai? Não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois? Você sofrendo e ele concordando comigo, com minha mesma intenção? Enquanto isso, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação, e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando, em um instante, de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucifixão. E o Pai não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento e Jesus se retirava. Eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se, mas fazia quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente ao confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor.
Parecia-me ver lutar a obediência e a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do pai lhe disse: Meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixa-o fazer. De outra maneira não serão livrados, nem sequer em parte dos castigos. Naquele momento o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta, e Jesus vencedor me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acervo às dores, que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortada, o bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando, queria repetir pela terceira vez. Mas a obediência, armando-se de força, desta vez se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isso, de vez em quando tentava. Quem sabe, talvez pudesse vencer novamente ele. Tanto que não me dava calma e devia dizer: Mas, meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso tenha paciência e se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. E Jesus: Sim, venha. Eu disse ao Pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável, apesar de que meu doce bem me chamava dizendo: Luísa, vem. E eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinadamente. Que obediência é esta que quer fazer em tudo, o sofrer tudo, de senhora quer se meter em coisas que a ela não lhe pertencem, como é o morrer. E além disso, bonita coisa expõe uma pobre e infeliz aos perigos de morrer. Faze tocar com a mão o porto da felicidade eterna. E então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e a faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde. E depois, em sua muda linguagem, te diz: Por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita, parece que sim. Parece que se quer estar em paz com esta bendita obediência, se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que sofria e me disse: Minha querida, nas dores que sofrestes, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça, ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar, e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você terminaria dos pés à cabeça, e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre vocês as penas. Então parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me amenizar dizia-me: Eu sinto-me melhor e tu?
E eu, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele, amada minha, é necessário que, ao menos de vez em quando, sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti, porque, por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia, em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria a ninguém. E se não pudesse sobre ti minhas penas, se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesmo. Amém, Fiat.